Olá, meninas e meninos, vamos para a nossa terceira aula. Hoje eu vim trazer para vocês aqui a bainha de lenço, a bainha de um pezinho no overlock, o viés. Então a gente vai começar primeiro com a bainha de lenço. A bainha de lenço você vai pegar o tecido, passar um pezinho de máquina. Aí vai ficar assim. Então vocês vão pegar e vai cortar bem na beiradinha. Não muito na beiradinha, um pouquinho. Você pode fazer essa bainha aqui. Como chama bainha de lenço, né? Vocês podem fazer em lenço. Vocês podem fazer em vestido. Pode fazer em manga também. Então, depois que vocês passaram a costura, vocês vão virar. E vai virar de novo. No comecinho, gente, ele é bem ruim para começar. É bem ruinzinho. Porque é muito fininho. Então, a gente apanha um pouquinho. Aí, depois vai virando na costura. Onde você costurou, você vai virando ele, porque a costura, ela não deixa o tecido esticar. Vocês podem até esticar um pouquinho, mas depois vocês deixam correr livre, para ela não ficar enrugando. Então, ó, vocês viram. Vai passando a costurinha. Eu tô com o cetim, esse cetim aqui, ele é um pouquinho grosso, mas dependendo do tecido que você está fazendo, ela fica bem estreitinha, viu? Porque cada tecido, né, é uma textura, então não tem como a gente mostrar bem fininha. Então, por causa do tecido ser um pouquinho grosso, mas ela fica assim. Tá? A bainha bem fininha, né? Então, é a famosa bainha de lenço que a gente fala, é desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer assim, quem não quiser fazer a bainha de lenço, porque ela é trabalhosa, né? Ela é meio difícil. Então, o que você faz? Passa o overlock e depois você vira um pezinho de máquina com a linha da mesma cor. Eu tô com linha branca aqui para ficar visível para vocês, mas vocês vão colocar a linha da mesma cor do tecido. E daí vocês têm essa opção. Então, ela vai ficar assim também, ó, uma bainha estreitinha. Tá? Passada no overlock também fica bom. Então, vocês têm dois jeitos de fazer essa bainha: no cetim, na organza, na seda. Então, agora nós vamos para o outro tipo de bainha. Aqui eu vou mostrar para vocês a bainha do mesmo jeito que eu expliquei ali. Você vai passar uma costura, um pezinho, de máquina. Então, esse você não vai cortar. Você vai dobrar ele aonde você costurou e vai dobrar de novo. Então, essa bainha, ela vai ficar mais larga, não é a bainha de lenço. Então, ela vai ficar de 1 centímetro. Então, essa costura aqui, ela não deixa o tecido esticar. Então, aí fica bem mais fácil para vocês fazer. Não esticam.
tá? Quando a pessoa tá no começo da costura, a hora que toca a máquina, ela puxa, né? Então não pode, tem que deixar ela livre e ir empurrando ela para frente, vai empurrando o tecido para frente. Então, ó, dobrou, segurou, deixa para frente, não precisa segurar o tecido, tá? A máquina leva ele, você só tem que levar ele para frente um pouquinho para ele não sobrar. Por isso que as pessoas falam assim: ah, eu não consegui fazer nem uma bainha de um pano de prato. Mas é porque elas fazem isso. A hora que a máquina tá costurando, você vai segurar ela para a máquina não levar o tecido embora, e é onde que acontece isso daí. Então essa aqui, ó, passou a costura. Essa costura aqui é para quem não tem muita prática. Então, se você não tem muita prática, passa a costura primeiro e depois você vira para fazer a bainha. E essa aqui também é a mesma coisa do cetim ali, só que você vai fazer ela um pouquinho mais larga. Eu já passei o overlock, então eu vou virar ela, ó, um pezinho de máquina também, né? Você pode fazer mais largo também, não precisa ser estreitinho. É o mesmo processo da barra que nós ainda vamos chegar lá. Então fica assim, tá? A bainha viradinha, né? E a outra só no overlock e passando uma costura. Agora nós vamos aqui o viés. O viés, você pode emendar ele de dois jeitos. Você pode emendar ele no diagonal. Aqui ele tá cortado em diagonal, ó. Eu alfinetei aqui para não perder. Então, em diagonal, olha como que ele fica. Tá? Ele vai acasalar aqui. Então, ele fica com a ponta pro lado de baixo e a outra ponta pro lado de cima. Então, eu vou unir os dois de modo que ele vai ficar assim. Então, eu vou emendar ele. Eu tenho que deixar certinho essa ponta aqui e essa ponta aqui. Então, vamos passar uma costura. Um pezinho também de máquina. Lembrando que toda a costura que você vai começar e você vai terminar, você dá o retrocesso. Eu não estou dando porque atrapalha a câmera, tá atrapalhando eu aqui. Então, eu não estou dando, mas é importante que vocês façam isso. Então, ó, ele vai ficar assim, tá? Então, esse tá emendado em diagonal. Aí, depois, essa sobra que tem aqui, ó, vocês podem tirar, tá? Essa daqui. A outra não sobra, só sobra uma aqui. Então, esse é o viés emendado em diagonal. Mas também tem o viés que você pode emendar ele, não precisa ser em diagonal, você pode emendar ele reto. Então, você vai passar um pezinho de máquina. Esse aqui é para você fazer acabamento em pano de prato, alça. Então, não tem necessidade de você tanto emendar ele em diagonal. Então, você pode também emendar ele reto, ó. Então, é um viés. Então, você vai ter que fazer a emenda nele. Então, você pode fazer a emenda nele reto também. Então, vamos lá. Aqui é um viés, um tipo de acabamento. Esse aqui, eu vou pegar o direito pra cima. E aqui eu vou pegar o direito do tecido, ele vai vir com o avesso do tecido. Então, eu vou unir as duas partes. Também um pezinho. Então, agora eu vou virar o viés pro direito da roupa.
Então, eu vou dobrar ele aqui 1 centímetro. E depois eu vou pôr ele em cima da costura que foi feita. Sempre na hora de costurar, vocês vão segurando a linha aqui para ela não escapar. Então, depois eu vou virando assim. Ó, viro na beirada do tecido e eu viro de novo. Vou segurar bem. Vou fazer isso aqui com a mão, ó. Pega a unha aqui, o dedo, põe aqui dentro. Acerta bem ele. E vai passando na beiradinha. Procurar passar a costura em cima da outra costura. Ó, você tá vendo a costura aqui, né? Então, eu vou dobrar. E vou levar o viés aqui em cima da costura. Não pode deixar aparecer a costura. Então, vocês têm que tampar ela, mas manter a costura que vocês estão fazendo em cima dela, para dar o acabamento do outro lado. Senão vai sair a costura fora. Se vocês não manterem em cima, vocês fazem a costura fora. Então, ficou assim, ó. Eu virei ele pra cima e passei para esse ponto. Então, ó, tá aparecendo a costura aqui, mas não tá visível, né? Ela tá bem escondidinha. Então, por que tem que fazer isso? Porque aqui do lado do avesso, a costura cai certinha, ó. Tá? Por isso que tem que manter aqui escondida essa costura aqui. E vocês passarem em cima para ela dar esse efeito aqui. Então, parece que foi colocado com um aparelho, né? Mas não. Então, esse é um tipo de viés. Agora, nós vamos fazer o viés. Esse viés aqui é uma tira que eu cortei de 4 centímetros. Ela tem 4 centímetros. Para fazer uma alça de vestido, uma alça de blusa, então eu vou unir essas duas pontas aqui. Ó, eu vou unir e vou unir de novo. Vou virar de novo, ó. Então, agora eu vou passar uma costura. E vou fazendo isso, ó. Eu vou virar os dois juntos aqui. As duas pontas do tecido junto. E vou virar de novo. E vou vindo aqui, ó, na beiradinha. Esse viés não tem o tecido, né? Porque ele vai... Vamos supor que ele vai ser uma alça. Aqui, na hora que você estiver acertando, pode até dar uma esticadinha para ele encaixar. Mas na hora de costurar, vocês soltam. Deixa a máquina correr livre. Ó, dobra os dois juntos aqui na metade, né? Aí vocês vão acertando. Ele é bem ruinzinho de acertar, mas vocês vão pegando prática, ó. No finalzinho também, ele é meio ruinzinho, mas é assim mesmo, ó. Vocês vão acertando com o dedo aqui. Mantém uma costura aqui, o tecido um em cima do outro. Vai terminar. Então, vocês vão usar esse viés aqui na alça, ó.
quando vocês estiverem fazendo uma blusa de alcinha. Então, vocês vão lembrar desse viés aqui, que vocês vão ter que fazer isso, né? O viés, ele vai sair da peça de roupa e no decote, e depois ele vai subindo para fazer a alça da blusa. Então, é um roletê, né? Ó, o viés no roletezinho. Agora, a bainha tanto pode ser no viés, como pode ser também na linha reta, como eu fiz aquele viés ali. Esse aqui, ele é reto, tá no fio reto do tecido, tá? Ele não tá enviesado. Bem mais fácil de fazer. O tecido no fio reto, ele é bem melhor, bem mais fácil de você trabalhar com ele, ó. Vocês viram que eu tive um pouco de dificuldade para fazer aquele ali, porque ele tá no viés, ele tá em diagonal. E esse aqui não, esse aqui tá no fio reto, ó. Bem mais fácil de fazer. Mas por que tem que ser no diagonal? Porque tem roupa que vai pedir o viés no diagonal. O acabamento fica bem melhor. Então, tem acabamento que você pode fazer no fio reto e tem acabamento que você tem que fazer no diagonal. Então, isso vai variar de modelo que você vai fazer a roupa. Então, vocês viram, né, que é bem mais fácil de fazer no fio reto. Mas o resultado é o mesmo, né? Vai servir também para fazer uma alcinha. Então, pessoal, a próxima aula a gente vai aprender outros tipos de acabamento para depois a gente começar a fazer já as roupas, né? Aí nós tem bastante coisa para aprender ainda, tá? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.